enfiando o dedo no nariz. Tô começando a... Vou começar a aula, tá? Então... Que horror. Tô deixando o pessoal ver a piscina. Ah, entendi. Já posso te mostrar um pouquinho. Já abriu a live? Você é tão linda, é bom de te mostrar. Você já abriu a live? Já abri. Ai, eu tô É que as fazendo pessoas estão... coisas. As pessoas estão chegando, então... E eu tô falando Deixar as coisas. pessoas terem uma paisagem gostosa, pacífica. A gente tá Já tem na 80 casa, pessoas. na casa de uns amigos. Já tem 80 pessoas. Bom, vou começar a aula então, né? Como é que eu faço pra virar o negócio pro meu lado? Acho que é aqui. Foi. Oi, gente. Tô aqui. Boa tarde. Vamos fazer nossa aula sobre... Vocês sabem que essa piscina parece uma coisa super legal, né? Mas eu nem sei o que se faz com uma piscina, que eu não sou um animal aquático, né? Não... admiro os humanos aquáticos, mas eu não sou um deles. E eu... Sabe o que me deixa feliz? A gente poder falar o que é arte. Isso realmente me deixa feliz. Tava pensando... Eu tô tendo umas microférias. E aí eu tava pensando assim, o que realmente me faz feliz nas férias, né? Eu acho que a aula me faz feliz. Escrever, falar desses assuntos, pintar, enfim, desenhar, né? Mas enfim, deixa eu começar a nossa aula e falar sério aqui. Tava esperando o pessoal chegando, né? Eu prometi então da gente conversar sobre, colocar uma questão, o que é arte. E arte é um assunto complexo, delicado, difícil para muita gente. E eu vou tentar abordar com você sobre, assim, alguns aspectos para que a gente possa se aproximar da questão. Então eu espero que não fique um vídeo muito longo, mas enfim, vamos ver quanto dura a bateria desse celular também e a internet, né, considerando a época em que estamos e como eu tô longe. Bom, então o que é arte? Por que colocar essa pergunta? Porque é uma pergunta que realmente nos provoca, é uma pergunta que toca alguma dificuldade nossa em relação a objetos, coisas, e a um campo que é realmente muito complexo, que nos deixa tomados e tomadas de dúvidas. Bom, então, como a gente faz para responder essa pergunta? Como é que essa pergunta pode se tornar interessante para nós? Nós podemos tratar da arte. Quando a gente está falando o que é arte, a gente está colocando a pergunta filosófica por excelência. Em termos bem filosóficos, vocês vão guardando essas palavras. Quem não é do campo da filosofia pode achar esquisito, mas é bom vocês irem guardando isso, porque a gente tem que trabalhar o nosso vocabulário, trabalhar a nossa conceituação, trabalhar a nossa episteme, para a gente ficar robusto do ponto de vista epistemológico. Isso é fundamental. Então, vou usar aqui uma palavra esquisita, né? Mas enfim, quando a gente faz a pergunta o que é a arte, a gente está falando da questão ontológica, da questão do ser, né? O que é a arte de um ponto de vista, então, ontológico? O que é a arte no sentido do ser da arte, não é no sentido pragmático, não é no sentido ético, não é no sentido político, não é nem sequer no sentido estético, é no sentido do ser dessa arte. Quando a gente fala do ser, eu compreendo que a gente está falando do modo como a coisa se instaura no mundo, como ela está dada. A questão heideggeriana, o ser aí. Mas é também a questão de filósofos pré-socráticos, é a questão de Safo, é a questão de Heráclito, é a questão de Platão, de Aristóteles, de todos os filósofos que vocês puderem pensar, até o século XX, quando então Heidegger retoma essa questão. Bom, eu não vou ficar falando de Heidegger, porque eu nem acho uma teoria assim tão comovente, tão interessante. Eu vou falar de um ponto de vista mais genérico para que a gente possa se conectar justamente com o conceito de arte. Bom, então nós podemos pegar por vários lados, e eu acho que um lado fácil, um lado interessante para a gente tratar com pessoas que não são especialistas em arte, para a gente lidar com os nossos estudantes, no dia a dia, no cotidiano, é legal a gente olhar sob dois pontos de vista. Então, primeiro podemos nos colocar, né? Quer dizer, como é que o especialista olha para a arte? Então, o historiador da arte, o professor de arte, o artista, né? Como é que essas pessoas que são do campo da arte, o artista em todos os setores, a gente pode falar do artista
do cinema, do artista da literatura, do artista visual, do artista corporal, enfim, todos os campos da arte. Tem pessoas que entendem disso e que já tomam a questão da arte como uma questão dada. Isso é ok, mas isso não facilita a vida de quem está do outro lado, são as pessoas que não entendem nada de arte, que são aquelas pessoas que então, quando vão pro museu, ficam perplexas, quando entram então numa exposição de arte contemporânea, muitas vezes ficam assustadas. As mais cuidadosas dizem assim, não entendo nada disso, então deixa pra lá, não vou nem me envolver. Outras mais prepotentes dizem, isso até meu, como se isso fosse um problema, até meu filho faria, ou até isso é coisa de criança, ou eu me lembro assim, por exemplo, do Wagner Schwartz, quando fez uma performance no MAN há 3 anos atrás, como ele foi perseguido por movimentos nazifascistas no Brasil, e ele estava fazendo justamente uma sessão artística, ele estava produzindo uma obra de arte que a gente chama de performance. Então, tem esse outro lado. Então, tem 2 lados, digamos. Um lado de quem já está dentro das artes, já está acostumado com isso, já está operando dentro daquela linguagem, e tem um lado também de quem nunca entendeu isso, não compreende, não sabe o que é alheio ao campo, e aí tem muita dificuldade de se relacionar com a coisa, ou o campo das artes, né? E eu tô colocando que esse é um primeiro lugar a partir do qual nós podemos olhar para o fenômeno da arte. Então, primeiro pensando, entendemos disso. Segundo, pensando, não entendemos disso. Então, essa aula, claro, pode ser aula para todo mundo, quem quiser assistir, evidentemente, mas o meu foco é muito mais, eu coloco muito mais foco em cima daquelas pessoas que não têm relação com isso, porque eu acho que as obras de arte podem realmente nos ajudar em muitas coisas, e elas podem melhorar muito a nossa forma de nos relacionarmos com a vida, de nos relacionarmos com o pensamento, com a reflexão. Eu inclusive trato as obras de arte como sendo, não sei se vocês estão me vendo aí, espero que sim, as obras de arte como sendo objetos de reflexão. Elas são coisas que nos fazem pensar. Essa aula de hoje, aliás, ela nasceu da aula da semana passada, quando eu falei sobre indústria cultural. Esse também é outro ponto assim, que eu acho que facilita para a gente entender o que é arte. Quando você vê entre indústria cultural e arte, entre objetos produzidos pela indústria cultural e obras de arte, qual é a grande diferença? Isso para mim é certo, é ontológico, é epistemológico, é estético, é político, é ético, é tudo. A grande diferença é, obras de arte nos fazem pensar, nos colocam perguntas. Objetos da indústria cultural nos dão respostas prontas. Então, os objetos da indústria cultural, eles sempre se apresentam como verdadeiros. Eu tô achando que tá muito escuro e vou segurar um pouco aqui na minha mão, então, como eu sou míope, eu vou olhar vocês de perto. Então, os objetos artísticos, as obras de arte, estou falando objeto assim para a gente ter a noção também da coisa, né? Então, a obra de arte é aquele objeto que nos faz pensar, ela é uma coisa que nos faz pensar, enquanto que os objetos da indústria cultural, os produtos dessa indústria cultural, nos oferecem respostas prontas. Então, isso é certo. Entre a resposta pronta e a pergunta, aí se situa a diferença entre os objetos da indústria cultural e os objetos artísticos, as obras de arte. Mas enfim, a gente também pode tratar a obra de arte como sendo, ou melhor, o campo da arte como sendo um campo muito aberto, um campo cheio, enfim, dessas coisas, desses objetos que a gente chama de obras de arte, que para os artistas são sempre objetos que eles já reconhecem, né? Eu, por exemplo, que eu me formei em artes plásticas, eu estou atualmente trabalhando muito com artes plásticas, estou pintando, desenhando, então para mim é muito simples. Digamos, algo que eu conheço, que está dentro da minha vida, fazer um desenho ou fazer uma pintura, como é para quem faz música, como é para quem faz teatro, como é para quem faz dança, para quem faz performance. A sua obra de arte é uma coisa muito comum, é uma coisa simples, é uma produção sua. E para as pessoas que assistem já é mais difícil. As pessoas perguntam, o que é isso, né?